Muito bem, meu amigo, minha amiga, prosseguindo com o nosso curso específico e detalhado do BPC-LOAS, do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Já falamos sobre o requerimento, sobre o pagamento e agora vamos falar sobre a concessão, a manutenção desse benefício e a respectiva representação por terceiros. O que é isso? Vamos ver agora como se dará essa manutenção e esta representação. Vem comigo. Bem, pessoal, como disse, nesse módulo falaremos da manutenção do benefício, do BPC-LOAS, e também da representação por terceiros. Vamos lá, olha só. Primeiramente, sobre manutenção, vamos falar sobre benefício, suspensão e cessação. Olha só. Não constituem qualquer motivo para suspender o benefício ou para cessar o benefício, ou seja, dar fim a ele. Não constitui motivo para suspender ou dar fim ao benefício da pessoa com deficiência. Não constitui motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. Primeiro, o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais. O simples fato de ter desenvolvido capacidades cognitivas, motoras ou educacionais não faz com que a pessoa com deficiência imediatamente tenha o seu benefício suspenso ou findado, tá certo? Outra situação que não constitui motivo para suspensão ou cessação é a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação profissional, entre outras, tá certo? Então vamos aqui, não constitui motivo de suspensão o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras e educacionais. Não suspende, não cessa. Realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras. Também não cessa e nem suspende o benefício. No entanto, a cessação deste benefício, quando concedido à pessoa com deficiência, não impede a nova concessão do benefício. E isso é muito importante. Não é porque um benefício que já estava sendo concedido para a pessoa com deficiência findou-se por alguma razão, isso não impede que ele possa requerer novamente um outro e um outro lhe seja concedido, desde que ele atenda, evidentemente, a todos os requisitos definidos em lei e em regulamento também. Olha só, aqui fala só regulamento, mas é óbvio que em lei também. Vem comigo. Então, olha só, pessoal. O simples fato de desenvolver capacidades cognitivas, motoras ou educacionais da pessoa com deficiência não faz por si só que o seu benefício seja suspenso ou cesse. Não. Também vimos que também não constitui causa de suspensão ou cessação do benefício a realização de atividade não remunerada de habilitação, reabilitação profissional, dentre outras. Não remunerada. E vimos também aqui, por fim, que a cessação desse BPC-LOAS da pessoa com deficiência, ou seja, ele estava recebendo, aí ele recuperou, ele simplesmente deixou de ser deficiente, fez uma avaliação periódica de deficiência, viu que ele não é mais deficiente, ou seja, o benefício dele cessou, ele recebia, não recebe mais, mas isso não impede que ele faça um novo pedido e venha receber um outro benefício igual àquele anterior que deixou de receber. É claro que para que ele venha receber, ele vai precisar novamente cumprir os requisitos. Então ele era deficiente, estava recebendo benefício, deixou de ser deficiente, parou de receber o benefício, voltou a ser deficiente, pode pedir de novo? Pode. E lhe será concedido se ele cumprir todas as regras previstas em regulamento e obviamente também na lei. Beleza? Vamos seguir. O benefício será pago a quem? Ele será pago a quem? Diretamente ao seu beneficiário. Diretamente ao idoso ou à pessoa com deficiência. Ou pode ser pago também ao seu procurador, se assim for determinado, por uma procuração. No caso de tutela, pelo seu tutor. E no caso de curatela, pelo seu curador. Então,
se aquele beneficiário estava sob tutela, né, tinha um tutor, tinha um curador, estava sob tutela, curatela, ou seja, se tinha um tutor ou um curador, ele pode, o tutor receber em seu nome, o curador pode receber em seu nome, ou o procurador pode receber em seu nome. Então, isso que é representação por terceiros. O pagamento pode ser feito para o próprio beneficiário idoso ou pessoa com deficiência, ele pode nomear um procurador para receber, ou em caso de tutela, quem pode receber é o seu tutor, ou até mesmo pode vir a receber em seu lugar o seu curador. Tá certo? Então, o curador, o tutor ou o simples procurador poderão receber o benefício em seu lugar, ou ele próprio poderá receber. Voltando para a tela. Aliás, já estamos aqui, olha só. O instrumento de procuração, ou seja, em se tratando de um procurador, deve-se ter um instrumento de procuração, né? Que poderá ser outorgado em um formulário próprio do próprio INSS. O formulário próprio do INSS, ele pode ser utilizado de forma a padronizar essa procuração, né? Esse instrumento de procuração, ele pode simplesmente ser utilizado aquele que é padrão do INSS, tá certo? Nesse caso, tem que se comprovar, para que se receba por procuração, comprovar o motivo pelo qual o beneficiário não está recebendo pessoalmente. Ou seja, por que ele vai receber por procuração? Qual é o motivo da ausência do beneficiário? Então, isso será aí suscitado pelo INSS. E a validade dessa procuração para recebimento do benefício em nome, né, do beneficiário deve ser renovada a cada, ó, a questão de prova aqui, ó, a cada 12 meses. Cada 12 meses. Tá certo? Então vejam. Então nós vimos que pode ser feito pagamento diretamente para o beneficiário, pode ser feito ao seu procurador, tutor ou curador. No caso de procuração, o instrumento da procuração a ser utilizado pode ser aquele disponibilizado pelo próprio INSS, né? Mas será necessário informar o motivo pelo qual o beneficiário não está recebendo pessoalmente e por que outra pessoa está recebendo em seu lugar. E além disso, né, essa procuração terá validade e deverá ser renovada a cada 12 meses. Está aqui, ó, a cada 12 meses. Não é uma procuração para receber o BPC Loas em lugar do beneficiário, não pode durar 24, 36, 48. Ela deve ser renovada a cada 12 meses. Sempre com aquela explicação do porquê o procurador está recebendo e não o próprio beneficiário. Beleza? Tranquilo? Então, volta para a tela. Seguindo. O procurador, no caso de procuração, o tutor, né, no caso respectivo de tutela, ou o curador do beneficiário, deverá firmar é assinar, tá, perante o INSS ou outros órgãos autorizados pelo Ministério da Cidadania. O que eles vão ter que assinar? Olha só que importante. Termo de responsabilidade, mediante ao qual se comprometam a comunicar qualquer evento que possa anular a procuração, a tutela ou a curatela, principalmente o óbito do outorgante, para evitar que o beneficiário morra e eles continuem recebendo o benefício em nome de um beneficiário já falecido, sob pena, né, de incorrer, evidentemente, em sanções criminais e civis cabíveis. Tranquilo? Vamos analisar isso então. Olha só. Procurador, tutor, curador. Quando eles forem receber o benefício em nome do beneficiário, deverão firmar no INSS, assinar um documento, né, um termo de responsabilidade, onde eles se comprometem a informar ao INSS qualquer fato, né, que coloquem aí fim à procuração, à tutela, curatela. Tudo isso deve ser comunicado ao INSS, tá? Principalmente em caso de morte do beneficiário. Como disse, há casos em que o beneficiário morre e o seu procurador, tutor, curador vão lá e continuam recebendo o benefício em nome dele. Não falam nada que ele morreu para continuar pegando o benefício. Neste caso, eles assinaram um termo de responsabilidade e, em não cumprido, né, terão que
cumprindo o que estava lá no termo de responsabilidade, eles vão arcar com as consequências criminais excíveis cabíveis, tá certo? Porque eles tinham a obrigação de comunicar que não eram mais procurador, tutor, curador, ou que o beneficiário faleceu. Tudo isso deve ser comunicado oportunamente, né, imediatamente, e se não o fizer, ele haverá então de incorrer nas penas, nas sanções cabíveis pelo seu ato, né? Tanto de ordem criminal quanto civil cabível. Fechado? Mais uma informação para vocês sobre isso. Vem comigo. Olha só. Na hipótese de haver indícios de inidoneidade acerca do instrumento de procuração, ou seja, se o servidor do INSS, por exemplo, suspeitar que aquela procuração pode não ser legítima, ou seja, tem indícios de não ser idônea, né, para fins de recebimento do BPC-LOAS, né, ou do procurador, tanto o INSS, vamos lá, na hipótese de haver indícios de inidoneidade acerca do instrumento de procuração apresentado para o recebimento do BPC, né, ou do procurador, tanto o INSS quanto qualquer um dos órgãos autorizados pelo Ministério da Cidadania poderão recusar. Lembra que nós vimos que o benefício pode ser requerido junto ao INSS ou a qualquer outro órgão autorizado pelo Ministério da Cidadania? Pois bem, tanto um quanto o outro poderão recusar a procuração quando suspeitarem aí, houver indícios de que não são idôneas, tá? Sem prejuízo, ou seja, além de providências que se fizerem necessárias. Vamos marcar aqui. Além de providências, vamos mudar de cor aqui para ficar mais fácil, ó. Vamos dar aqui vermelho mesmo. Para apuração da responsabilidade e aplicação das sanções criminais e civis cabíveis. Então, olha que interessante. Pode haver que alguém faça alguma procuração falsa para obter o benefício em nome de outrem, para fraudar alguém, para fraudar o INSS. Então, sempre que houver, seja por parte do INSS ou de qualquer outro órgão autorizado pelo Ministério da Cidadania a gerir aí o BPC-LOAS, eles poderão recusar a procuração sempre que houver indícios de inidoneidade, ou seja, indícios de que não são idôneos, tá certo? Neste caso, eles poderão recusar a procuração, além das demais medidas cabíveis que se fizerem necessárias, como, por exemplo, a apuração de responsabilidade e também a aplicação de sanções criminais e civis. Beleza? Então, se quem tem aí o poder de receber a procuração, seja o INSS ou quem estiver autorizado pelo Ministério da Cidadania, desconfiar aí de identificar indícios de inidoneidade da procuração, poderá recusá-la. Fechado? Volta para a tela. Para fins de recebimento do BPC-LOAS, é aceita a constituição de procurador com mais de um instrumento de procuração. Como assim? Ora, no caso de beneficiários representados por parentes de primeiro grau, vou marcar aqui, ó. Então, para fins de recebimento do BPC-LOAS, é aceita a constituição de procurador com mais de um instrumento de procuração, nos casos de beneficiários representados por parentes de primeiro grau, né? Vamos falar aí pais, filhos, e nos casos de beneficiários representados por dirigentes de instituições nas quais se encontrem acolhidos, sendo admitido também, neste último caso, um instrumento de procuração coletiva. Perfeito? Então vejam, é possível que se tenha mais de um instrumento de procuração quando se tratar de parentes de primeiro grau, e pode haver até mesmo uma procuração coletiva. No caso, vamos imaginar um órgão aí de acolhimento de idosos, onde tenham vários idosos acolhidos que tenham direito ao BPC-LOAS, mas não tenham condições de receber o pagamento. Então é possível que um dirigente
desta instituição, deste local de acolhimento, receba uma procuração coletiva para que possa representar todos os seus acolhidos diretamente junto à Previdência, ao INSS, para obter o pagamento do BPC-Loas. Então é possível isso? Sim. É possível mais um instrumento de procuração? Sim. Quando se tratar de beneficiários representados por parentes de primeiro grau. E também procuração coletiva em casos de dirigentes de instituições que tenham acolhido, né, essas pessoas com deficiência ou esses idosos, por exemplo, para que cada um deles não tenha que buscar o seu benefício, que um dirigente dessa instituição acolhedora faça uma procuração coletiva, né, ou obtenha mais de uma procuração e possa representá-los todos ao mesmo tempo. Beleza? Fechando esse assunto, olha só, volta para a tela. Vamos fechar esse assunto falando de quem não pode representar terceiros, quem não pode ser procurador para fins de BPC-Loas, tá? Vamos lá. Não poderão ser procuradores para fins de recebimento do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, BPC-Loas, né? Não podem representar os beneficiários nos processos BPC-Loas. Olha só. Primeiro, o servidor público civil e o militar em atividade, salvo, olha a exceção aqui, salvo se parente do beneficiário até segundo grau. Pode vô, pode neto, pode irmão, tá certo? Então vejam, além do pai, evidentemente, da mãe e dos filhos. Então, quem não pode representá-los? Qualquer servidor público ou militar em atividade, a não ser que esteja representando os seus próprios pais, filhos, avós, netos, tá certo? Ou irmãos. E também não pode ser procurador aquele que seja incapaz para os atos da vida civil, né? Nos termos do próprio Código Civil, salvo aquele que é maior de 16 e menor de 18, que ainda que seja incapaz para os atos da vida civil, né? Porque ainda não se emancipou, ainda assim, este é uma exceção. Então, nós temos exceção aí em cima e exceção embaixo. Regra geral de cima, servidor público civil e militar em atividade não podem ser procuradores para fins de BPC-Loas, salvo se parente até o segundo grau. Regra de baixo, incapaz para os atos da vida civil não podem ser procuradores, a não ser que seja aquele entre 16 e 18 anos que ainda não seja emancipado, né? Porque se já for, aí já é capaz para os atos da vida civil. Se não for, mesmo sendo incapaz, é uma exceção e poderá ser procurador. Tranquilo? Então vamos recapitular? Vem comigo. Vimos que não poderão ser procuradores quaisquer servidores públicos civis ou militares em atividade, salvo se for parente até segundo grau. Aí pode. Vimos também que os incapazes para as práticas dos atos da vida civil não podem ser procuradores. Mas se for um incapaz para os atos da vida civil entre 16 e 18 anos, aí este, né, ainda que não seja emancipado, portanto incapaz ainda, ele pode também ser procurador. Então entre 16 e 18 anos pode ser procurador, tá certo? Ainda que incapaz para os atos da vida civil, nenhum outro incapaz, e não podem ser procuradores, servidores públicos, civis e militares em atividade, salvo se for para ajudar um parente de até segundo grau. Com isso, nós fechamos este módulo, né, onde tratamos aqui dessa parte de procuração, para recebimento, tutor, curador, procurador. Vimos quem pode, quem não pode ser e quais as características da procuração, quando pode ser aceita, quando não pode, quais as consequências. Beleza? Tudo isso neste módulo. E no próximo módulo vamos falar sobre o indeferimento do benefício. Então, o que acontece se o benefício for indeferido, quando for indeferido? Este é o assunto para o próximo módulo. Até já!